Bom bom dia a todos. Estamos aqui para o nosso último encontro dessa sequência de lives aqui no Instagram. Bem-vindos, vamos ver se vai melhorar meu som. Pronto. E Bebel, bem-vindos todos. Essa foi uma semana cheia de lives aí, Cacau, onde nós passamos aqui de segunda a sexta, trazendo temas, reflexões sobre esse caminho humanista, sobre abordagem centrada. E aqui hoje, então, encerra a nossa semana de lives aqui no Instagram. Sim, Cacau, muito bom a gente estar junto aqui. Eu estou aqui, então, com uma proposta hoje, Bel, já. E vou iniciar, ei Patrícia, vou iniciar aqui com uma introdução falando sobre as bases dessa escuta humanista, sobre as bases dessa escuta experiencial. Então, vou dar só um tempinho para vocês entrarem. Me diz também se meu áudio tá legal. Opa, beleza. Ah, que bacana, Cris. Voltando para a faculdade para fazer psicologia e estudar focalização. Ô, Cris, é legal demais, mas na focalização você vai achar muito pouco, para não falar quase nada, na faculdade. Essa é uma coisa bem curiosa, assim, embora seja um trabalho notável, genial, premiado lá nos Estados Unidos como uma contribuição para a ciência psicológica, para a filosofia. Ele também foi premiado, a focalização recebeu prêmios da Associação Americana de Filosofia, de Psicologia. Embora isso seja uma realidade, é um trabalho muito pouco difundido, sabe? Ah, que bom, então nós vamos estudar juntos, que bom. E esse é um dos motivos de eu estar aqui falando, assim, porque como eu queria ter ouvido isso quando eu era estudante. Eu fui ouvir quando eu estava terminando a minha formação num encontro internacional que eu fui. E foi curioso isso, gente. Eu fui nesse encontro, eu já trabalhava com abordagem centrada na pessoa, que foi o que eu encontrei de mais próximo a minha ideia, a minha forma de ver o trabalho psicológico, sabe? E eu vou explicar por quê. Porque a relação terapeuta-cliente que Carl Rogers propõe, ela é muito diferenciada. Isso me agradou muito. É uma relação terapêutica que traz assim muito mais proximidade, traz muito mais humanidade para os clientes e para o terapeuta. Então, assim, quem conhecia o cenário terapêutico antes, assim, sabe valorizar o quanto foi revolucionária a postura de Carl Rogers para poder humanizar essa relação. O terapeuta, ele se coloca ali como pessoa num lugar muito mais confortável, porque ele não precisa fingir o que ele não é, ele não precisa criar uma distância para poder simular uma imagem, para criar uma imagem. Porque a psicanálise, por exemplo, ela tem outra vertente técnica, outra vertente teórica, e aqui eu nem estou falando qual é melhor ou pior, eu só estou falando qual eu me identifico mais. A psicanálise, por exemplo, faz parte da técnica terapêutica deles, o desenvolvimento de uma relação transferencial. Então, para que isso aconteça, é necessário que o terapeuta mantenha uma certa distância e crie essa sensação no cliente de que o terapeuta ele sabe tudo, que ele tem um suposto saber. O bom psicanalista, o bom terapeuta, ele sabe que não sabe. Mas tem o terapeuta que se perde nessa imagem tão fantástica e aí fica preso ali numa ilusão de superioridade, de saber, de poder, e isso é horrível. Mas cria-se essa relação para poder estimular no cliente uma série de processos que pode ser muito interessante, muito produtivo para quem trabalha com isso. Então,
a Cris pergunta, todas as abordagens não são focadas na pessoa? É isso, Cris, que eu estou tentando dizer. Esse conceito de pessoa e a postura do terapeuta vai diferenciar em todas as abordagens. Ei, Giza, saudade de você. Depois eu vou combinar com você para a gente fazer uma live também. A Giza foi minha colega de formação em focalização, é uma amiga querida, e ela trabalha hoje com essa escuta experiencial, com a focalização, voltado para o trabalho com autistas. Então, o que vai diferenciar nessas abordagens humanistas é tanto a visão que eu tenho da pessoa, o foco que eu tenho na terapia, a postura do terapeuta. Beijo, querida. Depois nós vamos combinar também, continuar te ouvindo aqui, suas experiências maravilhosas. Então, verdade, Bebel está conosco há muitos anos, daqui a pouco eu vou chamar aqui, a gente estuda junto há muitos anos aqui na Oficina da Alma, e daqui a pouco eu chamo ela aqui para falar um pouquinho das experiências dela, da formação, dos nossos estudos. Ô meu amigo, um abração para você, Rodrigo. Então, gente, eu gostaria de começar dizendo, já tenho dito isso agora, mas vou continuar dizendo agora sobre essas bases dessa escuta experiencial. Existe, então, uma visão de homem que vai diferenciar em cada abordagem, né? E quem escolheu a abordagem centrada na pessoa se identificou com essa visão de Carl Rogers, que é uma visão onde a gente tem um lugar à vontade, um lugar bem humano, um lugar onde eu não tenho que saber tudo, por exemplo. Onde eu não tenho que fingir que eu sou o que eu não sou. Né? Um lugar onde a ênfase dessa visão de Carl Rogers, sabe qual é? A compreensão empática. Não é a análise, não sabe, analisar o cliente, não é preocupar com o diagnóstico do cliente, mas é compreender imediata e precisamente o que o cliente está me trazendo agora. Conseguir me colocar no lugar dele de um jeito que ele se sinta compreendido. Então é uma coisa muito simples. Sim, é uma relação horizontal, e com uma simplicidade, porque ela não visa trazer, sabe, revelações mirabolantes, ela não visa sair daquilo que está sendo colocado ali. Eu fico com a experiência do outro, do jeito que ele me traz naquele momento. E isso, nós tivemos aqui um professor muito bacana aqui em Belo Horizonte, que é o professor Valtinho, professor Walter Parreira. E ele foi o único professor que eu conheci que segue essa metodologia de aprendizado que Rogers fazia e que eu sigo também. Eu não consigo imaginar a gente ensinar alguém sem essa metodologia. Então, todos os meus cursos que eu faço, que eu mais aprendo, e os cursos que eu ofereço, é com essa metodologia. Qual? Onde a gente sai dessa postura, até como professor, de estar ali só teorizando sobre o trabalho. Então o Valtinho, ele trabalhava com os alunos a ideia de uma escuta absoluta, que é essa escuta assim, totalmente centrada no que a pessoa traz, só compreendendo o que a pessoa está trazendo, sem avançar em nada. Sabe? Eu fico só com o que você diz. E às vezes é uma escuta que pode parecer simplista, pode parecer óbvia, mas ela tem um poder muito interessante de estar trazendo ali uma empatia, de estar trazendo ali uma abertura para que o outro, ao se sentir compreendido, naturalmente ele vai aprofundando na experiência de vida dele. Então, o Valtinho trabalhava isso com os alunos. Em sala de aula, ele chamava um aluno e ali ele se dispunha a oferecer para esse aluno essa escuta. Então, e depois ele ia trazendo isso para os alunos. E é assim que eu trabalho aqui, é assim que eu ensino no nosso curso. Nós vamos ter ali aulas teóricas, nós temos artigos. A gente está fazendo essa sequência de lives e nós vamos ter mais 3 aulas agora no YouTube.
E aí, para essas aulas no YouTube, você precisa se inscrever pelo link da página, e aí você vai receber, pelo link da página, o acesso para essas aulas gratuitas que vão ser segunda, terça e quarta. E essas aulas vão anteceder a formação, a turma 6 de formação em focalização. Então, nessa formação, a gente vai trazer essa perspectiva, não só de exposições teóricas, trazendo aí artigos, pesquisas, aquilo que fundamenta o trabalho, mas eu vou me colocar ali como alguém para atender as pessoas, na frente de todos, de forma que fique claro o que funciona, o que ajuda, em que momentos que eu não ajudo. Às vezes eu falo com os alunos, gente, vocês perceberam que essa minha intervenção ela não foi efetiva, que ela foi fora da experiência do cliente, que não ajudou? A gente reflete junto. Vocês viram quando eu fiz isso, olha o efeito que teve. Então, é esse tipo de humanização que vai se tendo nas relações em geral. Não só na relação terapeuta-cliente, mas também na relação professor-aluno. Sabe? É uma relação que a gente se coloca num lugar de igual, de pessoas que estão ali cumprindo funções diferentes, mas todos aprendendo e disponíveis para poder explorar juntos a nossa humanidade, aquilo que surge em cada contexto. Então, existe uma pessoa que trabalhou muito com Carl Rogers dentro da perspectiva humanista, que chama John Wood. Ele foi um teórico, escreveu livros, ele esteve junto com Carl Rogers durante muitos anos, e ele escreveu um livro com observações e críticas sobre abordagem centrada. E uma das questões que ele trouxe, ele falou assim, por mim, eu mudaria o título da abordagem centrada, depois de tudo que eu aprendi, para uma terapia não centrada na pessoa, no cliente, mas uma terapia centrada na relação. Então essa é uma das coisas muito preciosas que existe nesse tipo de trabalho. Então eu estou falando aqui das bases da escuta humanista, porque, gente, no fundo, terapia é também um relacionamento. E esse, como qualquer relacionamento, tem coisas que fortalecem o vínculo e tem coisas que enfraquecem. Às vezes eu quero comentar algo que eu estou vivendo com alguém. E eu começo a comentar, a pessoa vai e faz uma crítica. Imediatamente eu perco a vontade de continuar falando sobre o assunto. Às vezes eu não estou falando agora de terapia, mas um amigo, uma esposa, um marido, uma amiga, um colega de trabalho. Hoje eu fico tão sensível a isso que na primeira crítica eu calo, porque gente, é muito natural, é muito instintivo. Quando você não se sente aceito, você se fecha. Então, Carl Rogers criou bases, sabe, características fundamentais para desenvolver um relacionamento terapêutico, um relacionamento humano, onde a pessoa se sinta compreendida, aceita e, acima de tudo, que ela veja no terapeuta, sabe o quê? São 3 pilares básicos, que depois a gente pode aprofundar mais neles. Eu acho que nunca é demais falar disso, mesmo para quem já conhece. Não sei se tem alguém aqui que já conhece abordagem centrada na pessoa. Se tiver, coloca assim, eu conheço. Só para me ter uma noção, porque para algumas pessoas isso pode ser conhecido, para outras isso pode ser novo, se você veio de outros caminhos terapêuticos. Mas mesmo para aqueles que já conhecem, eu acho que nunca é demais falar disso. Porque, mais uma vez, nós não estamos falando de uma técnica a ser executada. Eu vou falar muito disso aqui, vou falar muito disso nas aulas, nos cursos, para ver se entra na nossa cabeça, no nosso coração, essa perspectiva que o que nós estamos desenvolvendo é um jeito de ser, é um jeito de compreender, sabe? É um jeito de estar com o outro, de se relacionar com o outro. Isso não tem condição de ser simulado. Ah, legal, muita gente conhece, beleza, muito legal. É bom saber, porque mesmo vocês que conhecem, e a gente tem então uma noção que esses são os 3 pilares. O primeiro pilar seria a aceitação plena da experiência do outro.
Se o outro não se sentir plenamente aceito na experiência dele, se ele sentir qualquer tipo de julgamento, e não é só uma condenação, julgamento também pode ser uma dó, um sentimento de dó. Eu lembro uma vez que eu fui numa homeopata, eu comecei a falar da minha dor, eu vi que ela ficou com dó de mim, ela começou a querer me passar isso, me passar livro, aquilo me fez tão mal, eu não voltei mais lá. Me enfraqueceu aquela postura, ela não falou que estava com dó, mas eu vi, eu senti, e o exagero que ela começou a criar para poder me dar recursos para lidar com a minha dor, para mim ficou mais claro ainda. Aquilo ali me fez muito mal, porque deixou de ser natural. Quem que trouxe esse exemplo outro dia foi a Dani na live que ela fez com a gente, atendendo um caso de abuso, um caso difícil, um caso grave, um caso de trauma, e a pessoa veio, ela já esperava que o terapeuta fosse sentir essa dó, porque ela, cliente, sentia dela mesma. E o que aconteceu? A terapeuta não sentiu, ela olhou para aquilo com respeito, com aceitação, de um lugar que fez tão bem para ela, que ela falou, olha, eu tô achando estranho, eu tô falando aqui da minha dor sem me desesperar, sem me debulhar em lágrimas, como geralmente eu faço. Pela primeira vez parece mais natural ter vivido isso, ter passado por isso, estar sentindo isso agora. Então, tudo isso vai depender da postura interior do terapeuta. Então, essa postura de aceitação em relação à experiência do outro, isso não é uma técnica. Isso é uma abertura humana que a gente vai desenvolvendo com a prática e principalmente quando a gente vai recebendo isso nos nossos relacionamentos. Porque se eu estou acostumado a ter relacionamentos onde eu me sinta julgado o tempo inteiro, eu vou também responder sempre com esse senso crítico, né? Então essa seria o primeiro pilar. O segundo pilar seria a compreensão empática, a gente se colocar no lugar do outro. Não só para aceitar, mas de expressar de alguma forma mais precisa a compreensão do que ele está trazendo. E essa compreensão não é apenas do contexto intelectual que ele está me dizendo, mas do que ele está sentindo enquanto ele vive essa experiência. Então também nós estamos falando aqui do desenvolvimento da empatia. Rogers fez uma pesquisa muito interessante em um livro chamado, ele é um livro junto com a Raquel Rosenberg, A Pessoa como Centro. E nesse livro eles fizeram uma pesquisa sobre a empatia, esse valor que é radicalmente a base mais preciosa desse tipo de relação. Então, o que eu quero dizer? Toda vez que tem gente que trabalha com constelação, que trabalha com Petor, que trabalha com focalização, vai começar a trabalhar com focalização, com algumas outras técnicas da Gestalt, que tem um arsenal aí de técnica. A gente não vai atender as pessoas aplicando técnicas o tempo inteiro. Não somos aplicadores de técnica, não é isso, como um carro que você leva lá no mecânico para apertar e liberar. Não, é um relacionamento. E nesse relacionamento não vai funcionar com todas as pessoas as técnicas que a gente tem. E quando não for possível usar essas técnicas, porque às vezes não é. Às vezes não existe essa abertura, ou às vezes essa abertura ela vai sendo construída aos poucos. A gente vai criando uma sensibilização para esse aprofundamento aos poucos. E aí o que sobra? Sobra um relacionamento. Um relacionamento terapêutico. Não é qualquer relacionamento, mas é um relacionamento humano. Onde o outro vai sentir quando eu não estou bem, o outro vai sentir como eu senti da homeopata, que ela estava com dó de mim, eu senti. Né? A gente sente, como qualquer relacionamento, quando o outro está inteiro conosco, quando não está. Então, nesse relacionamento terapêutico, esse então são pilares. O segundo seria a empatia, e olha o que Rogers vai falar da empatia nesse livro, que é A Pessoa como Centro. Ele vai dizer uma série de características de empatia. Eu vou dizer só duas. Bebel, segura aí que eu já te chamo. Essa live vai ser dividida em duas partes. Eu estou trazendo essa introdução das bases humanistas e daqui a pouco eu chamo a Bebel para estar comigo. Exato.
Uma alma humana se relacionando e acolhendo outra alma humana. Mas veja bem, aqui um item. Brilhantismo e percepção diagnóstica não se relacionam com empatia. É importante saber que o grau de clima empático do terapeuta não tem a ver com seu desempenho acadêmico ou com a sua capacidade intelectual. Olha só o que isso quer dizer. Isso é pesquisas, tá? Não importa o quanto inteligente você seja. Outro dia eu falei aqui numa live assim que eu queria muito ser um intelectual erudito e me esforcei muito para isso. Eu lia. Todo lugar que eu ia tinha um livrinho debaixo do braço. Todo lugar eu lia. Um exagero, porque eu achava que era isso que eu tinha que ser para ter segurança, para ter valor. E aos poucos é que eu fui me dando conta que eu acho isso lindo, mas não é para mim. Eu não tenho esse perfil. O meu perfil é diferente. E eu fui aceitando melhor e deixando de lado esse excesso. Estou sempre estudando, mas eu não tenho esse nível de erudição, de intelectualidade, de ficar citando as coisas ali daquele jeito, né? Esse excesso de um intelectualismo acadêmico. Eu tenho uma pegada que é muito mais experiencial, intuitiva, sensível. Não que uma coisa exclua a outra, tá, gente? Mas eu fui me dando conta que essa era um ideal que eu fui me despedindo para poder estar mais à vontade sendo eu mesmo. Então ele vai dizer, conclui-se nessa pesquisa que a empatia pertence a um nível de discurso que difere da maior parte do raciocínio clínico, seja ele psicológico ou psiquiátrico. Então, ele está dizendo, olha, o que nos torna empáticos não tem a ver com seu raciocínio clínico, com a sua erudição intelectual, com o tanto de livro que você já leu, com o tanto de curso que você já fez. E aí, então, passa a ser uma pergunta fundamental agora. Como então que eu aprendo empatia? Se não é pelos livros, se não é intelectualmente? Essa para mim é uma pergunta tão fundamental. Como é que a gente aprende a ser compreensivo? Como é que a gente desenvolve essa capacidade de se colocar no lugar do outro? Isso, gente, é humano. É uma necessidade tão humana. Senão a gente não vai conseguir evoluir como ser humano. Uma pesquisa que fizeram com nazistas presos depois da Segunda Guerra, encontraram assim, resultados muito interessantes, que foi um psicólogo, tem um filme que fala disso, foi um psicólogo nas prisões entrevistar os nazistas presos. E ele queria, no fundo, entender a raiz desse mal, a raiz dessa destrutividade. Ele não conseguiu chegar a uma conclusão que definisse essa raiz, mas uma coisa ele concluiu. Os nazistas, eles não tinham capacidade de ser empáticos. Eles não conseguiam se colocar no lugar dos judeus em momento algum. Era uma rigidez experiencial, era um distanciamento na sensibilidade tamanho que eles não conseguiam enxergar os judeus como seres humanos. Então isso é a dificuldade da empatia. O outro passa a ser visto como uma coisa muito facilmente quando ele está em desacordo com aquilo que é o meu ideal, né? Então, que bom, Cíntia. Eu vou terminar com essas duas questões agora. Como se aprende empatia? E Rogers então vai dizer, Léo, abração para você, amigo. Uma postura empática, ela pode ser aprendida, sabe como? Com pessoas empáticas. Olha que interessante. Ou seja, eu vou aprender sobre empatia com um relacionamento com alguém que é capaz de ser compreensivo comigo, que é capaz de ter empatia comigo. Por isso que é tão importante, numa formação, a gente ter experiências práticas.
ter relacionamentos onde a gente viva aquilo que está sendo aprendido, porque esse é o verdadeiro aprendizado, que a gente vai chamar um aprendizado experiencial. Caso contrário, nós vamos ter informações sobre empatia. Legal. Mas na prática isso não vai ajudar. A capacidade, então, de empatia, ela não é um dom, ela é aprendida. Mas é nesse nível experiencial, né? Onde eu vou estar vivendo, né? Vivendo essa experiência de ser compreendido. Sim, Cacau lembrou uma frase do Rogers que eu gosto muito, que a experiência é a autoridade suprema, é a autoridade máxima. Então essa é a ideia de Rogers. E o último pilar é nisso que ele vai focar, o valor que ele dá à experiência do outro, sabe? Ele não minimiza isso, ele não, sabe, invalida isso. Uma vez eu fui contar para a pessoa que eu tomei uma decisão e ela foi uma decisão que ela foi fundamentada a partir de um sonho que eu tive. E quando eu contei, na hora a pessoa franziu a cara e falou: mas o sonho, você falou isso por causa do sonho? Então ela veio invalidar a minha experiência, invalidar porque ela não estava conseguindo compreender ou porque ela não tem esse nível de validação das experiências oníricas, que tem gente que não sabe como que os sonhos podem trazer orientações confiáveis para as nossas decisões, né? E então, porque ela não entendeu, ela franziu a cara e trouxe uma invalidação da experiência que eu vivi. Toda vez que a gente se sentir invalidado na nossa percepção, na nossa experiência, isso vai fazer com que a gente se feche. Queira você ou não, algo é orgânico, é organísmico. A gente vai se abrir quando a gente se sentir seguro num relacionamento terapêutico. E por fim, para poder chamar aqui a Bebel, a última característica desses fundamentos da escuta humanista é eu poder ser eu mesmo. Não basta eu ser compreensivo e aceitar a experiência do outro. O cliente precisa ver em mim, sabe o quê? Que eu sou de verdade. Às vezes a gente pede para alunos, para amigos, falou, gente, fala um pouquinho do nosso trabalho para a gente poder trazer como prova social de que nosso trabalho realmente acontece. E a Bebel, essa que vai entrar aí agora, uma vez ela fez então um depoimento sobre o que era trabalhar comigo, o que era, né, a gente está estudando juntos. E foi um dos depoimentos que mais me tocou dos alunos que eu já ouvi, porque a Bebel disse assim, gente, o Matheus é de verdade. Isso me tocou muito, viu, Bebel? Então vou te receber com essa lembrança, porque é isso que a gente vai desenvolvendo nesse nível de relacionamento humanista. Procurar ser de verdade. Não é procurar ser especial, não é procurar ser perfeito, porque nós não somos, mas ser de verdade. Então vou chamar essa de estudos, que é a Isabela Gazinelli, mas é a Nossa, Bebel. você me Ei, pegou na querida. hora de emocionada aqui. Obrigado, Matheus, pelo convite. Bem-vinda. O Obrigado prazer é pela todo meu, presença. você sabe disso. E isso é o que você me falou tocou tanto, porque você falou e agora, né? Eu não sabia que isso tinha te tocado, porque na verdade, eu vou começar já dizendo isso. Essa é a quarta base. Você falou muito do que é a nossa base, nós viemos da psicologia humanista, a gente veio desse conceito de Rogers que é tão sentido em nós, e isso estava reverberando aqui em mim, eu super acredito nisso, mas eu vou acrescentar que você ensina essa quarta base a ser de verdade. E isso é uma fala para todos os alunos que estão aí entrando na live, que estão pesquisando um lugar que realmente oferece uma boa formação. Não tem outra forma de começar a dizer isso a não ser dizer que o Matheus é de verdade, porque o Matheus está a serviço dessa amorosidade. Isso também é muito tocante para mim.
E aí a Cacau falou assim, Bebel, É, e aí o cliente também pode ser. exatamente. Então, se a gente pensar o que a gente pode contribuir para esse cliente, é oferecer essa experiência sincera de ser para que ele também seja. Eu senti isso, É uma autorização, né? Uma autorização. eu senti isso na primeira terapia com o Volber, que eu falei assim, ele, era uma experiência de amor tão plena que ele me autorizou a me amar. Isso, isso não é ensinado, isso é sentido, né? Isso Sentir. tá no que realmente o outro pode oferecer. E eu sei que você oferece isso na sua prática, eu sei que você oferece isso no seu curso. Então, eu vou dizer aqui, como sua aluna, já fui sua terapeuta, ainda sua cliente como terapeuta, teu, já te escutei em vários âmbitos aí da psicologia, em várias palestras, nas suas conduções com outros profissionais. E aí o que eu quero passar do que eu vejo em você, Matheus, é essa amorosidade, esse cuidado. Porque é isso que toca a gente quando a gente escuta Helena, é isso que toca a gente quando a gente escuta Anne Wise, é isso que me toca quando eu escuto a minha professora lá de Nova York. É quando a gente percebe que eles estão também em serviço dessa amorosidade. Quando isso aparece muito mais do que qualquer técnica. Não é? Hum. E aí você está usando um termo, né, Bebel? Amorosidade. É um termo que eu acho que ele ficou tão gasto na amor, falar de amor em terapia, né, ficou tão gasto que aí esses gênios aí da psicologia, eles desenvolveram características como respeito, compreensão, aceitação e congruência, que se a gente puder reunir isso, o que que é? Essas são bases de uma relação de amor. Porque não pode existir amor se não tiver verdade. Não pode existir amor se não tiver respeito. Não existe amor se não tiver aceitação pela experiência do outro. Então eles definiram essa noção de amor com esses critérios. Né? Então o Bebel falou alguns nomes aqui que eu não sei se são conhecidos para vocês, mas antes da gente estar junto, eu e Bebel, nós tivemos um mestre em comum, que foi Volber de Alvarenga. Tem uma curiosidade, Volber de Alvarenga, ele é o pai do Samuel Rosa, aqui do Skank. Skank que está fechando a turnê deles, né? A carreira deles com um show aqui no Mineirão em breve. E Volber foi talvez a primeira pessoa aqui no Brasil que viu a genialidade de Gendlin e começou a trazer textos, começou a trazer, ele começou a escrever, corresponder com Gendlin por carta. Ele queria muito ter trazido Gendlin aqui para o Brasil para um curso, ele quase conseguiu com um grupo de estudo, mas ele não conseguiu. Então ele foi sozinho e durante muito tempo ele ficou solitário, era uma voz, né, no deserto falando sobre focalização. Até que então chegaram outras pessoas. E eu lembro de um pouco tempo antes de Volber falecer, eu contando para ele, eu fui chamado, eu vou dar aula de focalização. A alegria que ele ficou de ver esse caminho começando a aparecer. Então, o Volber foi um mestre para nós e ele traz de um jeito muito especial essa focalização. Eu digo porque Bebel foi cliente do Volber muitos anos, né? Eu também, ele foi meu supervisor, foi meu terapeuta. Então a gente se conhece com essa conexão que a gente sempre lembra com muito amor, né, Bebel? Mas, Bebel, vou te deixar falar mais, vou te deixar mais à vontade. A gente tinha falado, tem Não é? tantos assuntos, tantos temas. Veja aí o que nesse momento te inspira a trazer mais sobre esse caminho, sobre a sua história, seus aprendizados, assim, que mais te tocaram nesse caminho. É, obrigada, Matheus. Quando eu fiquei te escutando e lembrando dessas bases, me deu vontade de compartilhar uma experiência que eu tive lá na minha formação com a minha professora lá de Nova York. Foi um divisor de águas para mim essa experiência, porque éramos 18 pessoas no mundo inteiro, de várias nacionalidades. Eu era a única brasileira, tinha uma argentina, tinha um japonês, tinha uma sueca, uma alemã.
Então, a língua que, né, a gente falava era inglês, o japonês, ele tinha muita dificuldade de se comunicar. E nessa experiência, foram 2 anos de formação, a gente tinha uma vez por mês um grupo de encontro de 4 horas, foi muito intenso. E essa professora, ela me ensinou com muita naturalidade a honrar e ficar com a experiência. Porque a gente sente independente do que a gente compreende, independente do que a gente fala. Então, ela principalmente quando a gente ia compartilhar, né, ia ter trocas nas parcerias, como se oferece no seu curso, a importância de ter os parceiros, os partners. Quando ela falava assim, quando você for escutar alguma pessoa e que você não entender, primeiro fica com a experiência dela. Ajuda ela a sustentar o corpo, independente de você entender o conteúdo do que ela está falando. Então, a gente passou muito tempo dessa formação por ter essa dificuldade na linguagem, muita gente não se compreender. Na minúcia, me ajudou, como terapeuta, a sair de um conceito de ficar presa no padrão da narrativa, do conteúdo que o cliente está trazendo e ajudar a sustentar só a experiência. Eu me lembro... Isso é diferente, Por né? exemplo, Legal. esse japonês, numa das rodadas em que ela convidou para partilhar com ela uma troca, ele não conseguia se expressar, mas ela, respeitosamente, era tão amorosa que ela via que ele estava em contato com a experiência dele. Então, ele falou quase nada. Ele não precisou se expressar. Ele não precisou de palavras. Ele precisou de espaço e dessa gentileza, dessa amorosidade para poder deixar a experiência dele vir. Ele realmente dá o direito dela estar ali. A gente usa muito essa frase, que eu acho ela muito maravilhosa, né? Dá o direito dessa experiência estar aí. Eu acho que essa foi o meu maior ganho, esse foi o meu maior olhar para hoje, para a focalização, que ele vai muito além do que a gente compreende. Quantas vezes eu já escutei você falar isso, e eu também levo isso para o consultório, de ajudar o nosso cliente a honrar o que ele está sentindo, independente se ele compreende ou não. A compreensão vai vir depois. Então, isso foi muito difícil para mim entender isso no início, porque nós somos muito racionais, a gente quer entender tudo, né? A gente só autoriza sentir, e é muito comum a gente ver isso no consultório, a pessoa vai acompanhando a experiência pelo que ela está racionalizando, vai só se autorizar isso. Pelo que ela é E capaz de quantas vezes eu já entender. escutei você falando para mim ou nas suas partilhas, para que a pessoa fique só com a experiência dela. Só que eu acho que a gente só dá conta de praticar isso na hora que você vive, né? Na hora que você vai vivendo experiências que estão para além da sua capacidade racional, para além da sua compreensão. Eu acho que isso chegou, assim como essa amorosidade que eu sinto em você, que a gente percebe na Helena, que a gente percebe nessas nossas grandes referências, sentir que... como é que eu vou falar? Sentir que você pode sustentar o que você está sentindo sem compreender e acreditar nesse corpo foi um divisor de águas no meu trabalho. Eu acho que o que você está dizendo é algo tão precioso, sabe? Que eu não sei se quem está assistindo tem uma noção do que realmente representa isso numa condução terapêutica. Porque se a gente pensar bem, a maioria de nós, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que isso ficou tão claro, a maioria de nós não está acostumado a dar atenção para aquilo que a gente não entende, a ficar com atenção. Eu posso até perceber, eu não entendi isso não, mas ficar, sabe, assim, sustentar a atenção naquilo que eu não entendo, isso não é uma atitude usual. A gente não é ensinado isso na nossa cultura. Então, aquilo que a gente não entende, geralmente, quase que automaticamente, a gente tende a descartar. Não entendo. Por exemplo, um sonho maluco, aí você olha um pouquinho para ele, não entende, fala, não, que sonho doido, e sai.
Você não fica ali debruçado naquilo, sem entender, por muito tempo. E aqui o que Bebel está falando, quando a gente fala de experiência que eu sinto e não entendo, onde é que elas estão? Elas estão no nosso corpo, são sensações que elas ainda não têm nome, mas elas são sentidas. O tempo todo a gente vive isso, mas sem se dar conta. Porque a nossa mente ela não foi ensinada a sustentar atenção nessa experiência sensória que eu não tenho conceito, que eu ainda não entendo. Então, quando o terapeuta ele aprende isso que Bebel aprendeu, que ela falou que foi um marco, ele vai, com a atenção dele, ensinar o cliente a fazer o mesmo. E aí, então, nós começamos um outro nível de escuta. Uma escuta que ela não tem por base o nosso intelectual, mas ela tem por base o nosso experiencial, aquilo que é sentido e vivido agora. O intelectual, ele vem depois, mas talvez de uma forma simples, essencial, objetiva, que não vai ter tanta relevância. Então, o terapeuta cria essa permissão, ele abre com o olhar dele esse novo horizonte de exploração da nossa experiência, quando ele valoriza isso, que até então, gente, seremos a dar atenção para aquilo que eu não entendo. Ou seja, valorizar o que não é E é entendido. muito difícil para a gente, né? Só reiterando o que você está dizendo, nossa criação muito racional, muito cultuada por esse intelecto, é muito difícil a gente sustentar esse lugar de não saber. Uhum, boa. E isso é lindo, e você Boa. passa isso de uma forma muito verdadeira, né? No início, lembro dos inícios que eu acompanhava a sua formação, uma hora que você falava assim, gente, eu não sei. Uma coisa eu sei que eu não sei. E é por isso que é diferente, né? Por isso que é verdadeiro. Porque você não está sustentando que você tem que saber. Você não está sustentando que a sua racionalidade vai complementar tudo ali a serviço do seu cliente. Você está sustentando que o seu corpo está ali a serviço do cliente. Isso para mim muda tudo, Matheus. Isso não só muda a nossa Sim. autorização de que, como você começou dizendo, não que você largou seu lado intelectual, você não parou de estudar, você não parou em preocupar em se informar. Não. Mas hoje você cada vez mais tem honrado que a sua presença, que estar ali disponível para o seu cliente é a coisa mais importante. E é verdade. Porque é isso que a gente sente do lado de cá. Quando a gente está conversando com você, quando a gente te escuta, quando você compartilha. Quando, por exemplo, muitas pessoas perguntam para assim, nossa, Bebel, como é que você lembra do que eu falei na primeira sessão? Como é que você lembra daquilo que a gente falou numa focalização? Isso também me chama atenção, porque para as coisas triviais a minha memória é horrível. Mas quando eu estou em presença, Uhum. nossa, realmente parece que abre um mar. E quando eu estou em presença, quando eu consigo estar genuinamente com uma pessoa, eu lembro, às vezes, até da roupa que ela estava. Eu lembro do jeito que ela se Uhum. expressou. Eu lembro do exemplo que ela contou, porque foi de verdade, estava ali, né? A presença estava completa, estava disponível. Muito lindo isso, né, Bebel? Aí a gente está trabalhando num estado que a gente não percebe, mas é um estado alterado de consciência. Né? Nem sempre a gente consegue ser terapeuta nesse estado. Né? Mas quando isso é possível, nós vivemos momentos mágicos. E uma das magias é essa, um nível de memória que é até estranho, né? Que usualmente a gente não tem. Mas eu concordo com você que às vezes eu também me surpreendo quando eu me lembro de questões trazidas por cliente, às vezes há meses, anos, com uma minúcia de detalhes, que geralmente não faz parte do meu jeito de memória. Que tem gente que tem uma memória incrível, não é o meu caso, e eu acho que também não é o seu.
mas são estados de consciência alterado que a gente desenvolve nesse estar com o outro de um jeito, né, tão presente, tão inteiro. Então isso tudo faz parte desse jeito de relacionar. E aí, se eu estou no intelecto, eu vou perder essa conexão com esse estado de presença, porque eu vou ficar preocupado em entender. Eu vou ficar preocupado em analisar. Exatamente. Aí perdeu. Esse estado ele só é possível, eu não vou achar agora, mas tem uma frase de Rogers que fala disso. Ele diz assim: quando eu estou nesse estado de abertura, simplesmente eu também sou guiado por algo que eu não posso nem dizer que sou eu, porque, né, eu não pensei para agir, falar, Isso. surge a guiança Sabe quando que eu senti terapêutica. isso? Eu estava com você, numa focalização lá no nosso grupo de estudos, onde eu consegui realmente sair em desdobramento, né? Eu consegui sair do corpo e sentir uma amorosidade que eu nunca tinha sentido na vida. É um estado de ser, era uma completude onde a sensação de que eu tinha me fundido, eu tinha me desmanchado em algo de amor tão profundo e tão verdadeiro que era êxtase, é de chegar em um estado de êxtase. Foram raríssimos depois das vezes que eu cheguei nesse lugar de novo, mas foi tão maravilhoso. Mas na hora que eu voltei para o corpo, a experiência de me reduzir, a sensação de voltar, como se eu tivesse voltado só por um olho, foi muito impressionante. E o que, que eu aprendi disso? Toda vez que a gente está nesse lugar, que eu concordo com você, são raros os momentos, é para isso que a gente trabalha a nossa abertura, a nossa presença e o que a gente acredita, porque na hora que eu consigo estar nessa posição, Matheus, eu toco nesse amor universal. Eu saio de mim Maravilha. mesma, aí eu tô aberta. Aí a gente tá, né, para quem está acompanhando a gente está falando de estados talvez mais profundos da psicoterapia, mas onde realmente você sente essa guiança. Porque realmente eu sei que eu saí de mim ali. Ou eu tô. Sim. Desse senso individualista, desse senso personificado. Ali É, não era Bebel, era só um nossa, ser. isso foi muito tocante. Por isso que na hora que você começou a live e falando das bases, é por isso que para mim o amor, a amorosidade, é dessa base mais forte. Porque na hora que você toca nesse amor em você, você abre esse espaço para tocar nesse amor universal. E esse amor chega no cliente. Ele chega do outro lado. Essa talvez tenha sido uma. É lindo isso. Isso é tudo. Isso é o começo de tudo, né? É o começo de tudo. Sim, sim, lindo isso. Lindo mesmo. Me toca te ouvir falar isso. E é isso. A Cleo está perguntando, você saiu ou se conectou? Né? Isso. Na verdade é isso, a gente não sai. A gente são só as palavras, elas não conseguem alcançar. Nós estamos falando aqui de um novo nível, de um diferente nível da experiência humana que é chamado pela psicologia de transpessoal. Então, a transpessoal, a psicologia transpessoal, ela foi criada como a quarta força assim, da psicologia. Alguém aí falou da Gestalt, ela é parecida, tem base muito parecida, porque a Gestalt ela vem junto com a abordagem centrada como a terceira força da psicologia. Então, a primeira e a segunda força foram a psicologia comportamental e psicanálise. Pela insatisfação com a psicanálise, foi criada a terceira força, que é a linha humanista. A linha humanista ela veio com a Gestalt, com a abordagem centrada na pessoa e com uma série de outras vertentes, a psicossíntese, uma série de outras vertentes humanistas. Elas tinham um outro olhar bem diferente da psicanálise, da psicologia comportamental. Um olhar mais otimista, mais positivo, mais humanizado.
E depois chega essa quarta força, que Bebel está falando dela agora de uma forma tão vivida, tão profunda, que é a psicologia transpessoal, que veio assim, nós precisamos estudar isso também. Essa capacidade que a gente tem de acessar dimensões do nosso ser, que é muito curioso, o quão pouco a psicologia ocidental ainda se dedica a isso. Quem vai se dedicar a esse nível de profundidade vão ser os orientais, há milênios, sabe? Quando eles se dedicam através da meditação à contemplação do ser. As ordens monásticas, dentro da mística cristã, algo totalmente velado, que não é apresentado ao público, mas, ou seja, é um caminho que a gente vai estar esbarrando ali na questão espiritual, religiosa. Né? Uma ampliação de estado de consciência, de noção de si mesmo, que realmente eu não esperava que a gente fosse chegar nesse ponto hoje aqui, Bebel, mas a sua experiência ela foi tão verdadeira, tão intensa, que, que chegou marcando aqui o nosso encontro com essa lembrança tão forte de que, no fundo, a gente às vezes se identifica com esses papéis, com essa personalidade, mas no fundo a nossa verdadeira identidade é esse ser universal, de puro amor, que em alguns momentos a gente sente esse gosto, né? E que nunca mais esquece. E você sentiu esse E isso gosto. transforma não só a minha vida, mas quando eu consigo estar nesse lugar, isso eu sei que transforma a vida do meu cliente. É notório, né? É visível, é sentido. É sentido. Né? Me tocou daqui a sua experiência, né? A verdade dela, essa força, né? Ela está aí. E uma coisa curiosa, as primeiras vezes que eu comecei a ter esses contatos internos, essa ampliação, eu tinha medo de perder isso. Eu falava, gente, mas eu perdi. Não, aí depois eu fui percebendo, Uhum. isso é imperdível, está sempre aí. A gente pode, né, ter mais ou menos consciência disso, como a gente tem mais ou menos consciência da luz do sol quando as nuvens entram. Mas o sol está sempre lá. O ser interior, divino, essa presença amorosa que nós somos, ela está sempre lá, sempre disponível. Né? Então, quanto mais abertos a gente tiver, mais isso vai sendo sentido, E vivido mais e a real. gente consegue sustentar em nós e ajudar esse cliente a sustentar nele o que ele é. Perfeito. Porque esse é o delay, né? Aquilo que a gente acha, o conceito que a gente tem da gente e a experiência sentida mostrando o tempo inteiro a nossa infantilidade, a nossa dificuldade ou a nossa fragilidade. Nós não somos o conceito, nós somos a experiência. Nós somos o que. É o corpo que manda, né? Você fala muito isso. E é isso que manda, é isso que diz de onde nós estamos emocionalmente. Então é uma Sim, autorização, no fundo, é uma autorização de ser. E aí eu consigo desenvolver. sim. Aí eu me recebo por inteiro para poder avançar num desenvolvimento. Só na hora que eu cato a minha fragilidade, né? Na hora que eu assumo, eu brinco muito assim, assume onde que é qual é o seu ponto cartesiano? Onde que você está localizado aí nesse mapa, nesse grande universo? Aí eu tô aqui. O que é se eu tô aqui? Onde que é esse ponto? Sente esse ponto. Esse ponto é você. A verdade desse Não aquilo momento. que você acha desse momento, não aquilo que você acha que você deveria ser ou que você quer ser. Isso é cabeça. Isso é racional. Mas na hora que a gente assume nosso lugar, né, nesse ponto, eu tenho aqui essa fragilidade, eu tenho aqui esse medo, eu tenho aqui essa dor, eu tenho aqui essa angústia, eu sou ansioso. Aí eu estou me dando condição de realmente desenvolver.
Só que é difícil demais desnudar disso, né, Matheus? É difícil demais sair desse lugar do ego, do que eu tenho. De um lugar defensivo. Nós precisamos, por alguns motivos na nossa história, criar proteções e defesas, porque não parecia seguro ser a Muito gente mesmo. ameaçador ser eu mesmo. Então, muito ameaçador. Então é isso que a gente está conquistando a cada contato terapêutico genuíno, né? A cada abertura para a nossa experiência, nós estamos conquistando a segurança de ser nós mesmos. E quando a gente fala desse nível mais profundo, né, porque ser nós mesmos também passa por aceitar a minha experiência atual, mas é importante dizer que a nossa experiência atual, ela não nos define. Essa experiência, essa frase de Gendlin me salvou de um jeito. Olha o que ele diz. A sua experiência atual, ela está falando de uma verdade, de um momento. Ela está falando apenas de uma informação de um momento específico. Mas o que eu sou é muito maior do que qualquer coisa que eu esteja experienciando agora. Que é esse ponto que Bebel contou que ela chegou por um momento, ela se viu, então eu sou isso. Né? Aí depois voltamos a ter uma visão mais limitada. Nesse sentido, o que eu quero dizer é o quanto ainda é frágil todas as nossas noções científicas, acadêmicas, intelectuais, para poder tentar definir o que realmente a gente é, o que realmente é a alma, o ser. Né? Então a gente precisa olhar para a psicologia ainda com muita humildade de que do quanto que a gente não É sabe, né? Do novo, né, quanto Matheus? que isso. Muito bom, Bebel. Te ouvir foi muito bom. Estar com você aqui foi muito bom. E você trazendo esse ponto, acho que encerra essa semana de live assim, da forma mais sublime, que é apontando o nosso olhar para a nossa verdadeira identidade espiritual, nossa identidade do ser que nós somos. Obrigado, minha amiga. Bebel é uma querida, é uma amiga. A gente Muitos anos, tá né, junto Matheus? Eu fico demais. muito, muito Muito bom. feliz, muito feliz com esse caminho que você está abrindo, com a sua conquista, com o tanto que você está levando adiante aquilo que a gente acredita. Quantas pessoas eu consigo, né, que eu sei que te acompanham e que fazem a sua formação e que conseguem hoje ter mais segurança no trabalho, que conseguem se olhar para a psicologia com esse olhar de sensibilidade. Porque o tempo inteiro a gente falou isso aqui, é esse amor a serviço e essa sensibilidade, porque no fundo você vai começando a escutar o seu corpo através do impacto que o corpo que a experiência do seu cliente traz para você. Então é sensibilidade. Claro que a gente tem que estudar e continuar estudando muito, mas quando a gente está a serviço desse amor, é lindo. É muito lindo. Tudo ganha um sentido mais profundo, né? E é bom. E aí o que eu acho que o trabalho que eu tenho feito é nos lembrar disso, relembrar a que Isso. nós estamos a serviço, qual é o sentido, né? Bom, quem quer saber mais sobre essa formação, ela acontece na Oficina da Alma. E aqui, pelo link da nossa página na Oficina da Alma, você tem acesso aos grupos, onde você vai ter todas as informações. E nós ainda vamos ter 3 aulas na semana que vem, segunda, terça e quarta, onde eu vou falar só sobre essa formação, sobre essa metodologia de trabalho. A Bebel está sempre conosco, ela faz parte aqui da oficina há muitos anos. Ela é uma das supervisoras, é uma, né, das pessoas que traz supervisão de atendimento clínico aqui junto com a gente. Ela também atende aqui, né, conosco. E também vocês podem segui-la, o contato dela está aqui.
E a gente segue juntos nesse caminho experiencial, abrindo mais possibilidades para que a gente esteja cada vez mais perto de nós mesmos. Beijo, minha amiga. Um beijão. Eu, Obrigado foi pela um sua prazer estar com presença, pelo seu afeto. você. Tchau, gente. Até a próxima.